Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, na aula de hoje eu quero comentar um pouquinho a nossa avaliação, tá? Em geral vocês foram bem, isso é bom, mas tem alguns pontos que vale a pena a gente ressaltar, tá? Então, a nossa primeira questão, ela dizia o seguinte, ó: dimensione a viga mostrada na figura, considerando que a mesma possui seção transversal quadrada e sua tensão limite de escoamento é de 195 megapascal. Apresente o diagrama de corpo livre e também os gráficos de esforço cortante e momento fletor. Então aqui, ó, nós temos uma viga biapoiada, né, nas duas extremidades, tanto em A quanto em B. São apoios do tipo rolete, né, tanto no ponto A quanto no ponto E, desculpa. E eu tenho três forças externas agindo nessa viga. Então, uma de 4,5 kN, uma de 2,5 e uma de 3,5, tá? Primeira coisa, eu vou fazer o diagrama de corpo livre, né? Então, fazer o diagrama de corpo livre nada mais é do que representar aqui as reações dos meus apoios, né? Então, ó, tem uma reação na vertical no ponto A e uma reação vertical no ponto E, tá? Depois eu já posso fazer o cálculo das reações nos apoios. Então, usando as minhas condições aqui de equilíbrio estático, soma de forças em x igual a zero, essa condição está satisfeita porque não tem esforço em x, né? Soma de forças em y igual a zero, então todas as forças alinhadas ali com o eixo y, né, setinhas para cima todas positivas e setinhas para baixo todas negativas, eu vou somar todas elas, né, e igualar a zero. E aí, né, nessa primeira equação eu ainda não consigo determinar nem o valor da reação no ponto A, nem o valor da reação no ponto E. Faço somatório de momentos em relação ao ponto A, tomando ele como referência, então, igual a zero. Então lembra, momento no sentido horário negativo, momento no sentido anti-horário positivo. Uma observação importante aqui é o seguinte, né, ó, toda vez que eu vou fazendo a continha do momento, os valores de comprimento aqui eles vão se acumulando, né? Então, ó, menos, né, esse 4,5 tende a girar no sentido horário, então menos, por causa do sentido horário, 4,5 vezes 2,5, que é a distância dele em relação ao ponto A. Aí quando eu vou fazer menos, né, também porque esse 2,5 quer gerar um momento no sentido horário, menos 2,5 vezes a distância total do ponto A, 2,5 mais 1,5 dá 4. Né? Então, ó, menos 2,5 vezes 4, essa distância ela vai sempre se somando. Né? Então, ó, aqui menos 3,5, né, porque está tentando girar no sentido horário também, vezes a distância total do ponto A, 7,5. Mais, né, porque esse RY vem de baixo, tentando girar no sentido anti-horário, mais por causa disso, REY vezes a distância total do ponto A, o comprimento total da minha viga, que é de 10. Faço as continhas aqui, determinei o REY, que é de 4,75 kN, e o RAY eu vou determinar como? Ó, eu vou pegar o valor do REY e colocar aqui nessa equação, né? Substituindo o valor do REY, só vai ter uma variável que eu não conheço, eu vou conseguir determinar o valor dela, que é o RAY de 5,75 kN, tá? Lembrando, né, um erro que foi comum aí, né, bastante gente cometeu, foi o seguinte: nesse primeiro exercício era para dimensionar uma viga de seção transversal quadrada e não circular, tá? Era quadrada, tudo bem? Então, fui fazendo trecho a trecho, né? O primeiro trecho é o trecho AB, o comprimento dele, se a gente olhar aqui, ó, de 0 a 2,5. Então, no trecho AB, o esforço cortante, o que é AB, né? É o próprio valor da reação no ponto A, ou seja, 5,75. Vim aqui, ó, e marquei de A até B 5,75, patamarzinho aqui no esforço cortante. Aí, no momento fletor, né, do trecho AB ainda, que vai de 0 a 2,5, a integral, então, de 0 até 2,5 do QAB, que a gente acabou de ver que é o próprio valor do RA, integrando em x, né, mais o valor de MA, se A é meu ponto de referência, MA é igual a zero. Então, aqui,
tiro ele da integral, ele recebe a minha variável, fica 5,75x de 0 a 2,5. Lembrando que o 0 é o ponto A e o 2,5 é o ponto B. Quando eu substituo então x por 0, eu estou calculando o momento no ponto A, que vai ser 0. Quando eu substituo x por 2,5, eu estou calculando o momento no ponto B. Então vai dar 14,375 kN vezes metro. Uma observação importante. E colocando as unidades ao longo da conta, né, também é importante, tá? Então, aqui eu fui de 0 do ponto A até 14,375 kN vezes metro no ponto B, tá? Aí no trecho BC ele vai de 0 a 1,5 e o esforço cortante é o esforço cortante do trecho anterior a ele, ou seja, o esforço cortante do trecho AB, menos o 4,5, que é a primeira força desse trecho BC, tá? É a força que está agindo em B. Dá 1,25 kN. Quando eu faço o momento fletor, eu vou fazer então de 0 a 1,5, que é o tamanho do trecho, a integral de 0 a 1,5 do QBC, que a gente acabou de ver que vale 1,25, integrando em x, e agora se na conta anterior eu somei MA, agora eu somo MB, que já está calculado, né? Então eu chego nessa equação aqui, lembrando que eu vou de 0 a 1,5, com x valendo 0, eu calculo o momento no ponto B, com x valendo 1,5, eu calculo o momento no ponto C. Tenho aqui os momentos calculados, então posso colocar tudo isso lá no gráfico, tá? Então, ó, do 14,375 no ponto B, eu subo até 16,25 no ponto C. E aqui em cima, ó, eu tenho um patamar de B até C de 1,25, tá? Próximo trecho, trecho CD, que vai de 0 a 3,5. E aí eu faço, né, para descobrir o esforço cortante CD, é o esforço cortante do trecho anterior, ou seja, o esforço cortante do trecho BC, menos 2,5, que é a força que está atuando em C. Primeiro ponto desse trecho que eu estou calculando. Dá menos 1,25 kN. Quando eu coloco na integral, né, momento fletor do trecho C, do ponto C ao ponto D, a integral de 0 a 3,5, que é o tamanho do trecho, do QCD que a gente acabou de calcular, integrando em x. Se eu somei MB na conta anterior, agora eu somo MC. Vou chegar nessa equação aqui, menos 1,25x de 0 a 3,5, onde 0 é o ponto C, 3,5 é o ponto D, mais 16,25. O MC tem que dar o mesmo valor que eu já tinha calculado, e o MD dá 11,875. Se eu voltar no gráfico, então eu vou sair de um ponto mais alto em C e descer a um ponto mais baixo em D. Lá em cima, eu tenho agora um patamar aqui na parte negativa do meu gráfico, né? Então é menos 1,25 do ponto C até o ponto D. O último trecho é o trecho D, que vai de 0 a 2,5. O esforço cortante, mais uma vez, é o esforço cortante do trecho anterior a ele, menos a força que surge no ponto D, que é de menos 3,5, primeiro ponto do trecho que eu estou analisando, dá menos 4,75 kN, tá? Aí faço a integral de 0 a 2,5, que é o tamanho do meu trecho, de menos 4,75, que é QCD, integrando em x, somando MD, porque na conta anterior eu somei MC. Chego na equação, lembrando que o 0 é o ponto D e o 2,5 é o ponto E. Substituindo aqui, o MFD tem que dar igual ao que eu já tinha encontrado no trecho anterior, e o MFE tem que dar 0, ou muito próximo de 0 ali, tá? E aí eu finalizo lá o meu gráfico, tá? No 0 aqui, no gráfico do momento fletor, e no gráfico do esforço cortante, num patamar negativo, menos 4,75. Aí eu vou agora para a parte do dimensionamento, né? Então, o dimensionamento, lembre, para esse exercício era uma seção transversal quadrada. Linha neutra aqui, parte de cima positiva, parte de baixo negativa. Essa linha neutra, ela divide a minha aresta em duas partes, né? Uma parte de cima positiva, aresta sobre 2, e a parte de baixo negativa, menos A sobre 2. O momento de inércia da seção transversal quadrada é A elevado à quarta sobre 12, tensão limite de escoamento, de acordo com o enunciado, 195 megapascal, ou 195 newtons por milímetro quadrado. Momento fletor máximo eu tiro lá do meu gráfico, né? Se eu olhar meu gráfico, qual é o momento fletor máximo aqui?
16,25 kN vezes metro. Só que eu vou precisar fazer a conversãozinha de kN para Newton e de metro para milímetro. Quilonewton é 10 a terceira Newton e metro é 10 a terceira milímetros. Então eu vou multiplicar o 16,25 por 10 a sexta. Então 16,25 vezes 10 a sexta Newton vezes milímetro. E aí a tensão limite de escoamento também está em Newton por milímetro quadrado. Beleza, tranquilo. Posso fazer a minha conta aplicando nessa formulazinha aqui, ó. Tensão de flexão, onde eu vou colocar a tensão limite de escoamento, menos o momento fletor máximo, vezes y, dividido pelo momento de inércia. Vocês foram bem espertos, porque vocês já pularam para essa formulazinha aqui final, né, para descobrir o valor da S. E tá tranquilo, não tem problema. Então, a gente vai chegar no valor de 79,37 milímetros de aresta para essa seção transversal quadrada, tá? O segundo exercício, ele era um pouquinho menor, né, mas eu tinha uma carga distribuída, formando aqui um triângulo retângulo, e uma força concentrada já de 4 kN. Então, a primeira coisa era concentrar essa carga distribuída aqui. Como? Fazendo a área do triângulo retângulo, que é a base de 6 vezes a altura de 5, dividido por 2. Então, 30 por 2 dá 15, né? Então, meu novo diagrama de corpo livre é esse daqui, né? Ponto A tem uma reação na vertical, RAY. Ponto D tem uma reação na vertical, RDY. Eu tenho uma força aqui de 15 kN concentrada, né, que veio dessa distribuída. E aí, como eu posiciono ela aqui na base, né? Lembra? Eu divido a minha base em 3 partes iguais. Aqui, se eu dividir 6 por 3, dá 2 metros. E aí, a primeira divisãozinha a partir do ângulo de 90 é onde eu concentro. Então, a 2 metros do ângulo de 90 foi onde eu concentrei essa força de 15. E aí, ó, se eu usei 2 metros da base do triângulo retângulo, ainda sobraram 4. 4 mais 4,5 dá 8,5 de distância até esses 4 kN aqui, tá? E a partir desse desenho que eu vou calcular as reações dos apoios. Aplico as minhas condições de estática, em X não tem força, faço em Y, né? Toda setinha para cima positiva, toda setinha para baixo negativa, igual a zero. Venho fazer a soma de momentos em relação ao ponto A como referência, né? E aí lembrando, momento no sentido horário negativo e no anti-horário positivo. Lembrando mais uma vez que as distâncias elas vão se somando, né? E aí chego no valor do RDY de 5,54 kN e de RAY de 13,46 kN, tá? Agora já venho para os meus diagramas, né? Então o trecho AB ele tem um tamanho de 2 metros, então o esforço cortante nele é o próprio valor da reação no ponto A, de 13,46, então lá no meu gráfico vai ter um patamarzinho no gráfico de esforço cortante do ponto A até o ponto B de 13,46 kN, e aí vou calcular o momento fletor, né, do trecho AB, que vai de 0 a 2, do QAB, que é esse valor que a gente acabou de ver, que é o próprio RA, integrando em X mais o MA, sendo que MA é 0. Chego nessa equação onde A é 0 e B vale 2, né? Substituindo aqui o X por 0, eu encontro MA, que eu já sabia que era 0, porque é meu ponto de referência. E o momento no trecho no ponto B, eu substituo o X por 2 e acho 26,92. Então no meu gráfico, eu vou de 0 do ponto A a 26,92 no ponto B, tá? Trecho BC de 0 a 8,5, um trecho maior. Então o esforço cortante é o do trecho anterior, do trecho AB, menos 15, que é a força que aparece lá em B, primeiro ponto do trecho que eu estou analisando. Então eu chego em menos 1,54 kN, então aqui, ó, menos 1,54 do ponto B até o ponto C, tá? Momento fletor do trecho BC vai de 0 a 8,5, do próprio QBC, que a gente acabou de ver, em X mais o MB, né? Chego nessa equação, menos 1,54x, onde B é 0 e C é quando x vale 8,5, mais 26,92. Então eu encontro aqui MFB e MFC, fazendo a substituição do x por 0 em B por 8,5 em C. Lá no meu gráfico, então, ó, eu vou de 26,92 para 13,83 no ponto C, né? E aí, por fim, o trecho CD, de 0 a 2,5, é o esforço cortante do trecho CD
é o esforço cortante do trecho anterior, menos 4, que é a força que surge no primeiro ponto desse trecho que eu estou analisando, menos 5,54. Faço o momento fletor através da integral de 0 a 2,5, que é o tamanho do meu trecho, do QCD, que é o trecho que eu estou analisando, vezes dx, que é a minha variável, mais mc. Chego nessa equação. Se eu substituir o x por 0, eu estou calculando o momento fletor em C, e se eu substituir o x por 2,5, eu chego no momento fletor em D, que dá 0, né? Então, meu gráfico ele termina aqui no 0 do momento fletor. Momento fletor máximo, 26,92 kN vezes metro, tá? O dimensionamento desse é circular, tá? Então, ó, parte de cima, diâmetro dividido por 2, parte de baixo, menos diâmetro dividido por 2. Momento de inércia, minha formulinha também muda, tá? Tensão limite de escoamento, 180 MPa, que é o mesmo que 180 newtons por milímetro quadrado. Momento fletor máximo lá dos meus cálculos, né? 26,92 kN vezes metro, que eu converto para newton vezes milímetro multiplicando por 10 a sexta. E aí, mais uma vez, vocês já pularam para a formulinha final, né? Essa daqui, tudo bem. Então, fazendo essa continha, ó, 115,06 milímetros de diâmetro dessa seção transversal. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Até a nossa próxima aula. Vou deixar também os slides lá no gabarito para vocês poderem conferir com mais calma. Tudo bem? Até mais, gente.